Quem está se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia sabe que precisa de foco total, né? E tem um tema que, nossa, a FGV adora, o regime disciplinar. É aquela matéria cheia de detalhezinhos, sabe? Detalhes que podem ser a diferença entre a aprovação e o quase. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Mapear cada ponto crucial e, o mais importante, desarmar as armadilhas que a banca com certeza vai preparar. E para essa missão, a nossa base é o Caderno de Estudos número 7 do Projeto Aleiro Turbo, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa. É um material de um nível altíssimo e o nosso objetivo aqui é pegar toda essa expertise e transformar numa ferramenta de revisão bem visual, direto ao ponto. Bom, este aqui é o nosso mapa estratégico de hoje. A gente começa com uma visão geral, depois mergulha na diferença entre deveres e proibições, analisa as responsabilidades e as penas, entende como funciona a sindicância e o PAD e termina com aquela revisão de ouro e uma estratégia final. Vamos nessa? Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto, o mapa do regime disciplinar. É fundamental entender que a FGV explora os detalhes da conduta do servidor. Por isso, mais do que decorar, entender a lógica por trás das regras é o que vai diferenciar quem passa de quem fica pelo caminho. O nosso objetivo aqui é bem claro: dominar o sistema completo, as regras de conduta, as penalidades que vêm se elas forem quebradas e, claro, todas as fases do processo de apuração. É basicamente entender as regras do jogo para poder servir com integridade lá em Rondônia. A conduta de um servidor público se divide em dois grandes universos. De um lado, os deveres, que são as coisas que se tem obrigação de fazer. Do outro, as proibições, que são as ações que de jeito nenhum podem ser praticadas. E pode apostar, a FGV adora testar a linha tênue que separa esses dois conceitos. De um lado, então, temos os deveres: ser assíduo, leal, obedecer às ordens legais, zelar pelo patrimônio, o básico, né? Do outro, as proibições: não se ausentar sem permissão, não coagir ninguém, não recusar fé a documentos públicos. Parece simples, mas essa aparente simplicidade esconde detalhes que são ouro na prova. E agora, atenção, chegou a hora daquela pegadinha clássica da FGV, uma que já derrubou muita gente boa. A pergunta é, um servidor público, ele pode ser sócio de uma empresa privada? Pensa rápido. A primeira resposta que vem na cabeça é não, certo? Mas calma, a legislação tem umas nuances que são o pulo do gato na hora da prova. E aqui está a nuance que garante o ponto na prova. A participação como sócio é permitida sim, mas de forma passiva. Ou seja, como acionista, cotista ou comanditário. O que é terminantemente proibido é participar da gerência ou da administração da empresa. A lei veda o envolvimento ativo, não o investimento passivo. Essa distinção é, sério, fundamental. Certo, a gente já sabe o que se deve e o que não se deve fazer. Mas e aí? O que acontece quando um servidor pisa na bola e viola essas regras? É crucial entender que uma única ação pode gerar responsabilidades em diferentes esferas, e a regra geral é que elas são independentes entre si. E aqui estão as 3 esferas. A responsabilidade civil aparece quando tem prejuízo financeiro para o Estado ou para outras pessoas e precisa de dolo ou culpa. A penal é quando a conduta é um crime ou contravenção. E a administrativa, que é o nosso foco, acontece quando há violação dos deveres e proibições funcionais. E o ponto mais importante de todos, as sanções podem se acumular. Agora, outra pergunta que a FGV ama de paixão explorar. Se um servidor é absolvido na justiça criminal, ele está automaticamente livre da punição administrativa pelo mesmo fato? A resposta é um sonoro depende, e é nesse depende que mora o perigo e, claro, o ponto da questão. E aqui está a regra de ouro, para anotar e não esquecer mais. A decisão lá no crime só vai respingar na esfera administrativa em 2 situações bem específicas. Se o juiz criminal negar a autoria, ou seja, disser não foi ele, ou a própria existência do fato, isso nunca aconteceu. Uma absolvição por falta de provas, por exemplo, não impede a punição administrativa, porque os padrões de provas são diferentes em cada esfera. Ok, vamos agora para as penas em si. A lei é bem organizada, ela estabelece uma gradação, uma escadinha de severidade. Começa com um puxão de orelha formal, que é a advertência, passa por um afastamento temporário, a suspensão, e pode chegar até a penalidade máxima, que é a demissão do serviço público. Essa tabela é um resumo perfeito dos pontos-chave. A correlação é direta, olha só. A advertência é para infrações leves e a prescrição é de 180 dias.
A suspensão é para as médias, com prescrição de 2 anos, e a demissão ou cassação de aposentadoria para as graves prescrevem em 5 anos. Conectar esses 3 pontos, pena, gravidade e prescrição, é uma habilidade essencial para a prova. Beleza, já sabemos as regras e as penas, mas falta entender o como. Como a administração pública faz para apurar uma irregularidade e aplicar uma penalidade? Para isso, existem 2 instrumentos formais, a sindicância e o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. A diferença crucial entre os dois está no propósito. Pensa na sindicância como uma investigação preliminar, mais simples para fatos leves. Dela, pode sair uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Já o PAD é o processo completo, mais robusto, obrigatório para penas graves como a demissão. E os prazos também são diferentes, 30 dias para a sindicância e 60 para o PAD, e ambos podem ser prorrogados. E esse número, 60 mais 60 dias, é chave. Ele se refere ao afastamento preventivo, que pode acontecer durante um PAD para que o servidor não atrapalhe a investigação. E aqui está o detalhe que a FGV adora cobrar. Isso não é uma punição. A maior prova disso é que a remuneração continua sendo paga integralmente. Certo, passamos pela teoria, pelas regras e pelos processos. Agora é a hora de martelar esse conhecimento, solidificar tudo. Vamos para uma revisão rápida e direta no estilo de flashcards, focando naqueles pontos que mais caem em prova. Hora de testar a memória. Primeira pergunta, um clássico absoluto dos concursos. As 2 infrações podem levar à demissão e envolvem faltas, mas a forma como elas acontecem é completamente diferente. Qual é a distinção exata entre elas? E a resposta, pessoal, está toda nas palavras-chave. Olha só a diferença. Abandono de cargo exige uma ausência intencional por mais de 30 dias seguidos. A palavra mágica é consecutivos. Já a inassiduidade habitual é diferente. São 60 dias de falta, só que de forma picada, sabe? Interpolados, dentro de um período de 12 meses. O que a FGV faz? Ela troca consecutivos por interpolados na questão para te derrubar. Atenção total nisso aqui, tá bom? Próxima pergunta rápida. Vamos imaginar que um servidor foi punido com suspensão, mas a presença dele é super importante no setor. A administração tem alguma carta na manga? A suspensão pode virar uma multa? A resposta é sim, e o detalhe financeiro é o que costuma cair na prova. A conversão é feita com base em 50% do vencimento do dia. O efeito prático disso é bem interessante. O servidor é obrigado a continuar trabalhando, mas recebe só metade do pagamento para aquele período. E a punição de suspensão fica lá, registrada na ficha funcional dele. É uma solução para quando o serviço não pode parar. Chegamos na nossa reta final. A gente já passou pelos artigos, pelos prazos, pelos procedimentos. Mas para fechar essa análise, a gente precisa ir um pouco além da memorização. É preciso entender o espírito da lei, o compromisso que existe por trás de todas essas regras. E o professor Marcelo Lessa encerra o caderno dele com essa reflexão bem profunda, citando o livro do Êxodo: Não furtarás, não dirás falso testemunho. No fim das contas, todo esse complexo regime disciplinar se resume a princípios morais básicos de honestidade e justiça. Estudar essas regras não é só um caminho para a aprovação, mas um reforço do compromisso ético que se assume com o serviço público e com toda a sociedade de Rondônia. Que essa seja a maior motivação. Bons estudos!